Esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é um dia histórico. Nós estamos fazendo uma reforma que havia-se a expectativa de que ela diminuísse impostos e descomplicasse o ambiente negocial. Nenhuma das duas coisas. Vamos gerar milhões de emprego, bilhões de arrecadação e trilhões de PIB. Vai a promulgação a proposta de emenda à Constituição número 45 de 2019, reforma tributária aprovada. Será que mais de 500 bilhões que foram concedidos através do arcabouço fiscal, não é possível garantir esses 6 bilhões? Nós achamos que 6 bilhões para combater a evasão escolar é pouco. O que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. É o fundo social que já existe e está destinando esses 6 bilhões para o primeiro ano do programa. A questão é diminuir o número de horas, como o seu relatório faz, em relação à formação básica e essencial. O que é o novo ensino médio? É dar oportunidade do nosso jovem ter pelo menos uma perspectiva de trabalho na vida. É o novo ensino médio 2.0, sim. Nem mesmo as 2.400 horas de formação geral básica, nem isso ele quer garantir. Na penúltima semana de votações antes do recesso parlamentar, os deputados aprovaram propostas relativas à área da educação, como o projeto que cria incentivo financeiro a estudantes de baixa renda para evitar a evasão escolar. O incentivo pode chegar a R$ 200 por mês, além de uma poupança de cerca de R$ 1.000 por ano em caso de aprovação. 1,5 milhão de estudantes podem ser beneficiados. Criar um incentivo para permanecer e aprovar e concluir o ensino médio dá resultado imediato no salário do jovem e na qualidade de vida da família. Dá resultado econômico, comprovado mundialmente em 120 países pesquisados. Melhora a produtividade na sociedade e na economia e aumenta o PIB. Está demonstrado, nesse texto e nas pesquisas que nós fizemos, se tu mantém um incentivo financeiro ao longo do ano, para ele ter frequência no mínimo de 75, e o incentivo que ele aprova tem uma poupança para ele, e que ele conclui o ensino médio, ele recolhe toda essa poupança, inclusive para sonhar, ou fazer um pequeno negócio, ou entrar na universidade. Na América Latina, a gente bem distante de países como Colômbia, como México, por exemplo, temos também, além da evasão, um problema de déficit de aprendizagem, né? Ao final do médio, de acordo com o SAEB de 2021, os jovens brasileiros, do ponto de vista de aprendizagem em matemática, conseguem ter apenas 7% dos jovens, de cada 100 jovens, 7 têm performance adequada, ou desempenho adequado em matemática. Em português, 30%. Então, um quadro devastador. Boa parte dessa evasão é decorrente da falta de renda, muitas vezes da família carente que tem que ter o filho ajudando na renda familiar. Então, esse projeto especificamente falando, vem ao encontro dessa preocupação para que a juventude brasileira no ensino médio tenha uma garantia de renda. Ao longo da sua jornada no ensino médio. Algumas pessoas assim, mas mais dinheiro para as pessoas pobres, sim. Renda afeta a evasão escolar. Isso são dados do IBGE. Entre os mais pobres, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que concluem o ensino médio é de 46%. Quem tem uma renda maior, 94% conclui o ensino médio. Os dados estão aí. E por que criar uma bolsa? Porque os jovens estão dizendo que precisam trabalhar. Os jovens que estão dizendo, a PNAD IBGE diz, 40,2% dos jovens dizem,
nós estamos deixando a escola porque temos que trabalhar. Está aí o motivo do abandono. Então, essa bolsa é cirúrgica. Ela vai exatamente na questão central do problema. Então, essa poupança é um bônus e ela também não é graciosa. Ela tem contrapartidas. É ligada à frequência, é ligada à rematrícula, é a desempenho, participação no SAEP, participação no Enem. Projeto absolutamente meritório, conta com o nosso apoio, inclusive está dentre as propostas que o Novo faz toda vez que apresenta seus candidatos no Poder Executivo, porque nós entendemos que é preciso fazer com que a base da sociedade, especial aqueles mais vulneráveis, mais pobres, mantenham-se na escola, tenham a educação que o nosso povo merece. Estou extremamente feliz e emocionada, porque eu sei que são milhões de estudantes que vão concluir o ensino médio, que vão sonhar, que vão fazer um curso técnico, que vão fazer uma faculdade, e que a gente possa, numa sociedade que só oferece razão para você largar os estudos, oferecer um incentivo que foi testado, que funciona para esse aluno, para essa aluna continuar na sala de aula. Eu não consigo mensurar o que isso significa na minha história, na história da minha família e o que isso vai significar na história do nosso Brasil. Hoje, com toda certeza, é um dos dias mais honrosos para mim como deputada federal. Hoje é um dos dias mais honrosos para mim como aluna de escola pública que fui. O texto agora será analisado pelo Senado. Na sessão de quarta-feira, quando foi votado o projeto que permite o uso de recursos no total de 6 bilhões de reais do Fundo Social para financiar o incentivo a alunos carentes do ensino médio, a oposição reagiu. Os deputados criticaram a medida por manter o gasto fora dos limites do novo arcabouço fiscal. O Fundo Social tem superávit de 18 bilhões produzidos entre 2018 a 2022. Segundo, esse recurso já existe, inclusive prevê a possibilidade de investimento para a área da educação. Porque se nós votamos ontem por unanimidade e não garantimos que do Fundo Social, que já prevê, seja remanejado para esse programa que nós transformamos em lei aqui, se aprovado no Senado, nós não estamos buscando nenhum outro recurso, é para isso, exclusivamente. Portanto, o orçamento está previsto, é o Fundo Social que já existe e está destinando esses 6 bilhões para o primeiro ano do programa. Esse parlamento autorizou, proposta do governo, R$500 bilhão a mais, deputado Tarcísio, em 3 anos. O que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. Não é suficiente R$500 bilhão. Eles estão dizendo que, além disso, não contabiliza. É uma maquiagem, mais 6 bi para isso, mais 6 bi para aquilo. Ou seja, no fundo é um limite inexistente, porque não tem limite. Quando um deputado do Novo falava, só faltou dizer: não pode tirar 6 milhões para ajudar a ter bolsa para os estudantes carentes, porque tem que pagar os banqueiros e os parasitas do sistema financeiro. Quando um outro, histriônico, faz um discurso como se fosse uma irresponsabilidade fiscal garantir que estudantes não evadam do ensino médio, esquece de falar que a austeridade e o ajuste fiscal que ele defende é o mesmo que mantém como ilimitado os recursos do orçamento que vão para pagar a dívida pública, que nunca foi auditada no Brasil. Uma dívida pública que só remunera os rentistas e que, ao mesmo tempo, tira quase 50% do orçamento. Será que mais de 500 bilhões que foram concedidos, que foram possibilitados pela PEC da transição e também através do arcabouço fiscal, que aumentou a capacidade de gasto público, não é possível garantir esses 6 bilhões para pagar essa bolsa para os estudantes do ensino médio? Porque olha só o que tem nesse projeto. Diz aqui que as despesas não serão contabilizadas nos limites que trata o artigo 12 da Lei Complementar 200, que é o arcabouço fiscal, até o montante de 6 bilhões. Nós estamos aqui prezando
pelo ensino médio, obviamente, porque queríamos aprovar esse projeto, mas somos responsáveis fiscais. Hoje está se votando uma lei que garante o financiamento para implementar essa política pública. É isso que estamos votando aqui. Portanto, quem votou a favor ontem e votar contra hoje, na minha visão, é contraditório. Eu, com toda a minha humildade, e quem tem responsabilidade social com os estudantes do ensino médio, precisam ser assistidos e votar favoravelmente. Na sessão de quarta-feira também foi aprovado o regime de urgência para o projeto que muda alguns pontos da reforma do ensino médio. A proposta provocou muitas divergências entre oposição e governo. É por isso que eu peço a todos aqui que têm compromisso com o futuro da educação, que a gente possa abandonar o velho ensino médio, que hoje, infelizmente, ainda está vigente em muitos estados. Apenas 7% dos estudantes que concluem o médio têm conhecimento pleno em matemática, deputado João. Isso é uma vergonha. Apenas 30% dos estudantes brasileiros, quando concluem o ensino médio, têm pleno conhecimento e o domínio de português. E tem gente que ainda defende esse sistema. Esse sistema está vencido, ultrapassado. É um novo ensino médio 2.0, sim. Nem mesmo as 2.400 horas de formação geral básica que veio do projeto sobre o qual nós já tínhamos críticas, né? O projeto enviado pelo Executivo, nem isso ele quer garantir. Quer seguir com a lógica dos itinerários formativos, que não significa opção, principalmente se nós considerarmos que mais da metade dos municípios do Brasil só contam com uma escola de ensino médio. Então, que opção que esses jovens têm? E mantém a lógica do notório saber, ou seja, não tem formação dos nossos educadores, né? Precarizando cada vez mais a educação desses jovens. E eu quero dizer, em defesa das 2.400 horas aula, também contra os itinerários formativos que levaram a conteúdos como Brigadeiro Gourmet, cursos absolutamente sem nenhuma utilidade na vida prática e que faziam com que o aluno da escola pública não tivesse acesso à história, às ciências naturais. É óbvio que o ensino médio tem que modernizar no Brasil. O que ocorreu é que a lei aprovada, todo o processo, só teve 1 ano de experiência. Agora, em 2023, que efetivamente teria que estruturar a rede, o governo adiou. E agora não quer ter nem prazo para implantar um novo ensino médio. O que é um novo ensino médio? É dar oportunidade do nosso jovem ter pelo menos uma perspectiva de trabalho na vida, ter uma orientação funcional, prática. Querer encerrar um tema como esse, de atropelo, de afogadilho, sem buscar consenso com o governo, sem buscar um diálogo mais amplo com a comunidade educacional, de professores a estudantes, é de uma temeridade e é profundamente antidemocrático. Não adianta a gente entrar numa falsa discussão. É contra ou a favor ensino técnico? Quem é que é contra ensino técnico? A questão é diminuir o número de horas, como o seu relatório faz, em relação à formação básica e essencial. Outra proposta aprovada foi a que regulamenta o mercado de debêntures. O dinheiro deverá ser aplicado em projetos de infraestrutura considerados prioritários. Na votação dessa matéria, inicialmente, a gente tratava de debêntures relacionadas à infraestrutura. Nós temos uma posição contra, mas nós temos uma preocupação porque piora. Porque agora abre o leque, a partir das interlocuções que estão sendo feitas para escola, hospital, presídio, metendo dinheiro privado e ampliação do poder e do capital do setor privado. Uma determinada empresa pode, por exemplo, querer lançar uma debênture para poder fazer com que uma determinada planta que produz etanol possa ser ampliada. Então, ela lança uma debênture. Mas tem uma outra empresa que foi delegada a ela uma determinada concessão. E ela pode lançar uma debênture para fazer os investimentos que são necessários. Por conta disso,
As debêntures são votadas para infraestrutura, mas nas infraestruturas há previsão de investimentos que possam ser feitos na área social. É claro que tem isso. Isso está muito determinado. São investimentos, por exemplo, na área da educação, na área de construção de presídios. É algo que o projeto, de uma forma muito evidente, possibilita também. Então, sim, há esse espectro que contempla, inclusive, investimentos em áreas sociais, não para fazer a operação de um determinado projeto social, mas para garantir infraestrutura, por exemplo, construção de equipamentos de hospitais, tá certo? De instalações para sociais, para serem escolas, creches e assim sucessivamente. O projeto segue para a sanção presidencial. Os deputados aprovaram ainda a proposta que concede pensão vitalícia a vítimas de microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré, adquiridas pela contaminação por Zika vírus. Nós queremos que as pessoas que tenham a síndrome de Guillain-Barré recebam uma pensão, e aqui, na forma aprovada, será de no mínimo um salário mínimo, e dependendo da condição daquela pessoa, poderá chegar, inclusive, ao teto da Previdência. Além disso, a proposta de uma indenização. A minha proposta é de 100 mil, em determinada situação. A aprovação aqui é de 50 mil reais. O que é fato é que nós estamos amparando aquelas famílias, aquelas mães, aqueles pais que têm filhos, especialmente nessa condição. É uma questão de direitos humanos, é uma questão de fazer justiça a essas famílias. E a gente não está pedindo muito, não. O relator foi muito feliz no sentido de colocar aquilo que é o básico. Bom seria se fosse até mais, bom seria se fosse melhor. Mas como essa é a permissão, esse é o básico, eu quero pedir a vocês que vote e aprove. É momento do Parlamento brasileiro colocar as pessoas com deficiência no centro do orçamento, no centro das políticas públicas, olhar para as síndromes raras, olhar para essas milhões de pessoas que muitas vezes estão desamparadas. Eu tenho muito orgulho de estar nesse momento de reconstrução do nosso país, que passa a olhar para a vida das pessoas. O texto segue para o Senado. Durante sessão do Congresso, deputados e senadores rejeitaram o veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia até 2027. Essa derrubada do veto, que a gente vê bem encaminhada pelas lideranças do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, trará, primeiro, segurança jurídica para quem empreende, poder fazer o seu planejamento. Segundo, trará paz de espírito para quem trabalha, para quem tem o seu emprego e não estará ameaçada a demissão. Terceiro, trará esperança para quem ainda não tem, para quem está na fila do desemprego, jovens que querem uma primeira oportunidade, pais ou mães de família que querem, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. A desoneração é a empresa deixa de arrecadar para a Previdência os 20% que deveria arrecadar. Então, a desoneração é a empresa se apropriando, e algumas empresas, não são todas, se apropriando de um dinheiro que iria para o Estado. O Estado ajudaria na educação, na saúde, a própria Previdência. Então, os parlamentares e senadores aqui que estão defendendo que tem que ter dinheiro para a educação, para a saúde, para a aposentadoria, para a Previdência, estão deixando nesse momento dinheiro para a empresa. A desoneração é isso, é dinheiro para a empresa. Senhor presidente, o Novo orienta pela derrubada do veto. E o PT, quando orienta aqui dizendo que está defendendo o mais pobre e que nós estamos protegendo os empresários, na verdade o que estão omitindo é que eles estão votando ao manter este veto contra os trabalhadores, contra os empregos que precisam ser preservados. Nós precisamos ser coerentes com a produção no Brasil e garantir, senhor presidente, que esses empregos não sejam perdidos e que essas famílias não tenham
o seu Natal e o fim de ano destruído, muito menos o ano que vem por aí. É importante destacar o que já foi dito aqui pelo líder Renan Filho. Essa medida tem pelo menos 10 anos de história. Segundo estudos do IPEA, segundo estudos de um conjunto de instituições acadêmicas, não representou concretamente a incorporação e aquisição de empregos novos aos brasileiros. Eu acho muito interessante vários falarem em responsabilidade fiscal. Entretanto, essa medida traz um impacto de 20 bilhões de reais para as contas públicas. Alguns que chegam a argumentar tal responsabilidade trancam os olhos na hora do debate sobre essa medida. Outro veto rejeitado pelo Congresso Nacional diz respeito ao projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. O marco temporal, definido pelo projeto, restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas pelos povos originários em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Eu peço a todos os nossos pares aqui que, quando houve veto na questão do marco temporal, que ele caia aqui e nós aqui nesse parlamento possamos decretar a soberania do nosso país e a igualdade entre todos os povos, indígenas, quilombolas, brasileiros, que merecem respeito e dignidade e não merecem continuar sendo submetidos a uma escravidão ideológica que os condena à miséria para que eles novamente no futuro sejam subjugados e no momento sendo usados contra o seu próprio país, contra a sua própria nação. 152 mil proprietários de terras no Brasil têm o dobro, o triplo de terra de 1.700.000 indígenas. Todos sabem que os constituintes, em 1988, quando assegurou como um direito ao território, um direito originário, ao território para os povos indígenas, é porque definiu, naquele momento, a vontade do povo brasileiro de construir uma sociedade, de construir uma nação, de respeito à sua diversidade étnica e cultural. E todos sabem que para a sobrevivência, a existência dessa diversidade cultural, é necessário ter o território. O agronegócio não precisa de mais terra, não precisa das terras indígenas. O agronegócio precisa cuidar de trabalhar direito para não perder. Agora há pouco, senhor presidente, eu ouvi um deputado do PT dizendo o seguinte: 152 mil proprietários de terras no Brasil têm o dobro ou o triplo de terras de 1.700.000 indígenas. Senhor presidente, para tentar ganhar numa matéria uma mentira deslavada, o Brasil tem 63 milhões de hectares de áreas produtivas, do setor produtivo. As áreas indígenas têm no Brasil 119 milhões de hectares. Eu não sei de onde que eles vão tirando números e jogando como se fossem ideias soltas. Segurança jurídica para nós é segurança alimentar. Segurança jurídica para nós é segurança climática. Segurança jurídica para nós é segurança de existência. Essa tese não se trata somente de uma tese jurídica, é uma tese política, é uma tese econômica. Porque, comprovadamente, quando se diz que tem 500 fazendas, inclusive dos senhores parlamentares interessados de olho nas nossas terras indígenas, porque nesse momento a economia vai perder. O mercado internacional está de olho, não vai comprar produto que vem de terras indígenas, que viola direitos humanos, que fomenta o trabalho escravo. Quando a gente fala em produtor rural, normalmente se pensa no grande produtor, no agro, naqueles que fazem exportação, e pelo contrário, nós precisamos dessa segurança para o pequeno produtor, aquele assentado pelo INCRA, aquele que precisa de uma terra, ele precisa ter segurança jurídica, ele precisa ter condições. Sem isso, sem esse marco temporal, dificulta o INCRA levar título de terra ao pequeno produtor rural, aquele que leva a comida para a mesa, aquele que faz aquela plantação local, que vende na feira, que vende no mercado. Esse precisa também da segurança.
o plenário aprovou 2 medidas provisórias. A primeira criou o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. A segunda MP é a que muda a forma de tributação dos incentivos fiscais dados a empresas para implantação ou expansão de empreendimentos. O que o governo quer fazer aqui? Pegar mais bilhões e bilhões e bilhões para o presidente Lula poder fazer as benesses para os ditadores amigos e também para viajar pelo mundo. É para isso que serve essa medida provisória. E o que ela faz? Ela tributa o que tinha isenção. E de uma maneira muito assim peculiar. Ela coloca na base de cálculo algo que tinha sido dado para as empresas irem para os estados. Então, além de ferir a autonomia dos estados, ela só tem um único objetivo: arrecadar, arregatar e arrecadar. Nós estamos regularizando, nós estamos garantindo maior transparência na arrecadação dos tributos, nós estamos recompondo a base fiscal do Estado brasileiro. Não se trata de arrecadação apenas para a União, serão recursos distribuídos para os outros entes subnacionais. Por isso é muito importante que nós temos clareza aqui que nós estamos tributando o lucro e para um grupo seleto de empresas. São apenas 400 empresas Brasil afora. Nós estamos garantindo a capacidade de investimento do Estado brasileiro. As 2 medidas provisórias seguem para análise do Senado. Os deputados concluíram a votação da reforma tributária. O relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, disse que a aprovação da reforma é um momento histórico para o país. E esse momento que nós estamos vivendo hoje, que é um dia histórico, eu tenho absoluta tranquilidade de que nós vamos concluir essa análise sobre o que se debruçou o Senado Federal para concluirmos essa reforma. Eu queria dizer que o que está aqui hoje foi resultado de um consenso. Eu diria assim, construção de maioria, né, que a gente faz nessa casa, porque é difícil ter consenso numa casa tão plural. Essa reforma é uma reforma que o parlamento propôs ao longo desse tempo e não conseguiu fazer, né? Essa reforma, ela vai de fato impactar o nosso país sobremaneira, porque nós vamos ter nela a simplificação tributária. Se equivoca e é falso dizer que essa reforma não combate as principais mazelas do sistema tributário sobre o consumo no nosso país. Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de imposto nesse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado, e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos, porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais. Nós estamos diante de uma sanha arrecadatória desse governo, que dá uma visão de funil, de forma que ele não enxerga mais nada. Não é só arrecadar, tem um limite. Agora, o que nós vamos assistir daqui para frente vai ser empresas indo embora do país, como muitas já foram para o Paraguai. E a nossa preocupação é que nós estamos fazendo uma reforma que havia-se a expectativa de que ela diminuísse impostos e descomplicasse o ambiente negocial. Nenhuma das duas coisas. Na verdade, está se aumentando e se complicando ainda mais. Isso é lamentável que a gente perca essa grande oportunidade que se apresenta nesse momento de dar uma reforma boa para o país. É um debate que dura quase 60 anos, né? A última foi na ditadura de 65. A sociedade brasileira espera, desde a redemocratização, por um novo sistema tributário, mais moderno, conectado com o modelo mundial, que vai permitir o Brasil criar um ecossistema para a atração de novos empreendimentos e disputar também o mercado interno contra os importados, voltar a ter uma presença no mundo com produtos de valor agregado. Vamos diminuir
custo. Hoje o custo do Brasil, 80% é o custo tributário, muito caro para se produzir no Brasil, quando a cadeia é mais longa do processo de produção. Vamos gerar milhões de emprego, bilhões de arrecadação e trilhões de PIB, que será transferido para as famílias de menor poder econômico, pelos estudos, R$ 6.000 de aumento de renda per capita. Vai à promulgação a proposta de emenda à Constituição número 45 de 2019, reforma tributária aprovada com a ajuda de todos. Queria aqui, antes de suscitar, por fim, o nome das duas casas que contribuíram para esse texto, agradecer a participação respeitosa, contributiva, acima de tudo democrática, pela diversidade de pensamentos. Os resultados são o que são, resultado do trabalho coletivo do plenário, das comissões, dos técnicos, do relator, os autores, do ministro Haddad e sua equipe, que participaram largamente da discussão desse tema, mas principalmente dos senhores deputados, das senhoras deputadas, dos senhores senadores, das senhoras senadoras. Em nome de todos, eu queria dizer que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal marcam definitivamente, com essa votação na matéria de hoje, um grande feito. Muito obrigado a todos pela paciência, pela participação, pelos emojis que recebi aqui no telefone o tempo todo, mas é fruto de dedicação, de trabalho e de compromisso, principalmente com os resgates das atribuições de poder legislativo para o engrandecimento do nosso país. Parabéns a todos vocês, independente do resultado de cada votação e de cada destaque. Está encerrada a sessão. Parabéns a todos. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Eu estive representando a FRENCOP, a Frente Cooperativismo, lá em Comayagua, em Honduras. E eu quero agradecer ao deputado Arnaldo Jardim, que é o presidente da FRENCOP, e nós aqui no Congresso, desde 2015, que aqui estou, a gente trabalha muito o setor do cooperativismo, até porque o Brasil tem 20,5 milhões de cooperados. Então, a importância da força do cooperativismo. Uma vez aqui na tribuna dessa casa, tratando de um assunto que é uma pauta que nós trabalhamos durante esse último mês aqui como uma pauta prioritária, a liberação dos torneios e a liberação das exposições dos criadores de pássaros passeriformes do nosso país. A próxima fase é que o IBAMA cumpra aquilo que se comprometeu conosco, cumpra liberando para que as transferências sejam feitas. Muitos criadores de pássaros no Brasil têm hoje a sua criação e não conseguem mais fazer suas transferências. Tem limites, limite de 35 pássaros. E aí como é que esse criador vai fazer com a criação que está acontecendo o tempo todo? Muitos estão se tornando ilegais, querendo estar legal e sendo aí criminalizados.